Oi, gente, boa noite. Vou me apresentar para quem não está atrasada e me reapresentar para quem estava aguardando a live e assistir um pouquinho semana atrasada, que a gente teve alguns probleminhas técnicos. Eu me chamo Priscila C, terapeuta, especialista em uroginecologia e obstetrícia, e atualmente eu só trabalho com isso. Eu dedico a essa parte da reabilitação com o assoalho pélvico. Vou pedir para vocês para ir deixando feedbackzinho aí, comentários, se a gente está travando, se a gente está conseguindo ouvir direitinho, como é que tá o áudio, tá bom? Eco. Eu também estou ouvindo um pouquinho de eco. É quando eu falo ou quando você fala? Eu estou me ouvindo. Deixa eu botar o fone para ver se é melhor. Ou então eu posso sair e entrar de novo. Geralmente vocês ouvem eco quando eu falo ou quando Priscila fala? É, eu também estou me ouvindo. Me dá o fone para ver se melhora. Bom, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem fazer perguntas aqui embaixo, na parte de interrogação, tem uma cartinha próximo aonde você digita nos comentários, onde vocês fazem comentários, que aí eu consigo selecionar e jogar. Tá com Fica eco melhor ainda, do que vocês gente? fazerem perguntas diretas aqui no comentário. Beleza? Estão me ouvindo? Vou baixar um pouquinho aqui meu volume. Ainda tá? Vamos fazer. Tá com eco ainda. Eu vou sair e entrar de novo para ver, tá? Beleza. Bom, Priscila vai e volta. Eu vou falar um pouquinho para vocês do projeto que a gente está abrindo aqui na Fisioteralux, que ele vai ser semanalmente. Nós vamos trazer alguns profissionais e acadêmicos para poder falar um pouco sobre qualquer coisa que seja relacionada à fisioterapia. São temas bem separados, bem estudados. E é isso. Nós vamos trazer uma vez por semana um profissional diferente e vamos sair jogando conteúdo para vocês, para poder vocês assistirem. Vai ser no IGTV, tá? São vídeos curtos, terá no máximo 10 minutos. E nós vamos já começar a primeira semana falando com Mariana Morim. Ela vai falar um pouco sobre questões da fisioterapia, da integrativa. Ela vai falar um pouco sobre reiki, sobre auriculoterapia, sobre várias outras áreas bem bacanas. Depois nós vamos entrar com... Fala, Rafa. Depois nós vamos entrar com Vitória Lordelo. Ela é acadêmica de fisioterapia da UFBA. Ela vai falar um pouco sobre a vivência na universidade pública, é, coisas que ela vive no dia a dia, programas acadêmicos e etc. Ó, Priscila voltou. E aí? Ainda tá com E aí, eco. certinho? Eu tô me ouvindo ainda. Vou tentar baixar um pouco mais meu volume. Vê aí, fala aí pra ver se vai estar legal. Tá ouvindo? Fala, Maria Edson. Grande abraço. Às vezes o Instagram tem dessas. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo direitinho, sem eco, inclusive. Então, deve estar só para mim. Eu ainda tô me ouvindo. Mas se não atrapalhar, não tem problema. Também tô te ouvindo direitinho. Beleza. Tá certinho? Vai lá, jogue duro. Valeu, Vamos começar então. Rodrigo. Vamos lá. Você quer que eu vá discursando um pouquinho ou você vai fazer conforme perguntas? Vai discursando um pouquinho, que aí aos poucos eu faço as perguntas que o pessoal fez já. Pronto, tá bom.
E aí vão falando, tá bom, gente? O computador está ligado. Eu tô só no meu iPhone. Eu tô só no celular também. Então vamos lá. Eu fiz a graduação e dentro da graduação, através de uma professora, eu me interessei pela área de saúde da mulher. Eu acredito que ainda é uma realidade de hoje em dia, que algumas áreas, não só a urogineco, elas não são tão bem exploradas como deveriam ser dentro da graduação. Outras mais, outras são menos, por diversas questões. E na minha época, na minha graduação, a gente tinha esse déficit de urogineco e obstetrícia. Tinha, na verdade, era tudo em uma matéria só: dermatocirurgia plástica e saúde da mulher. E aí você já percebe também que tinha dificuldade de inserir aí a saúde do homem, a saúde da criança, que a urogineco também aborda. Tá? E aí a gente tinha uma vez por semana, isso na teórica. Quando a gente foi para a parte prática desses estágios obrigatórios, a gente também tinha a opção só de um curto período de tempo, algumas vezes na semana, para estar dentro do ambulatório atendendo. Mas isso me despertou, mesmo assim, o desejo pela urogineco, através principalmente da minha professora da graduação, que foi perfeita, maravilhosa. Ela é da área mesmo. E ainda na graduação, ela comentou comigo sobre a pós-graduação, que tinha inaugurado aqui em Salvador. E na época que ela comentou comigo, só tinham 2 turmas. Quando eu comecei a pós, que foi logo depois da minha graduação, eu já fui a 6ª turma. E aí foi um divisor de águas para mim acabar a graduação e entrar direto na pós-graduação. Eu digo para todo mundo, por experiência própria, de algumas pessoas que eu tenho próximo, que ainda estão na graduação, e você não vê o que realmente é a urogineco dentro da graduação. É um mundo muito extenso e realmente é difícil que você consiga abordar tudo que a fisioterapia consegue tratar, prevenir, né, durante 1 ou 2 semestres, infelizmente. Boa noite, gente, está falando comigo. E então eu sempre falo para todo mundo, tem que fazer curso, tem que fazer pós, tem que fazer mestrado. O gineco é um mundo, e fora as especificidades da própria graduação, como a saúde do homem e a saúde da criança, tá? E não é tão abordado quando a gente vê uroginecologia, tá? Fica muito mais restrito às vezes à saúde da mulher. E aí, depois que eu fiz a pós, eu tive a oportunidade de ingressar logo no mercado de trabalho, como, gente, batendo na porta, correndo atrás, né? Acredito que dentro da área da fisioterapia, se não tiver a oportunidade de ter o seu próprio negócio, sua clínica, ou não tiver alguém da área, né, que possa te indicar ou te acolher, você tem que ir enviando o seu currículo, né, batendo na porta. E dentro da urogineco é muito importante você fazer parceria. Parceria com ginecologistas, urologistas, obstetras, proctos, né, coloproctos, para poder ter a indicação. Primeiro, porque não é uma área muito conhecida, muito difundida. A maioria dos pacientes que chegam para mim nem sabem o que é que vão fazer, sabem que vão tratar aquela patologia que foi encaminhada, mas não sabe o que vai ser feito, né? Não imagina, muito menos que é uma fisioterapia íntima, né? O acesso ao assoalho pélvico, enfim. E também porque a gente ainda tem essa questão de plano de saúde. Então, trabalhar com plano de saúde requer, para a fisioterapia e para algumas outras áreas, encaminhamento e solicitação médica. Então, se você não tiver essa parceria, você realmente vai ter uma escassez de pacientes chegando para você, principalmente no início. E depois é fazer nome mesmo. Então, para médicos, em clínicas, fazer parceria de fazer, sei lá, lives, postar, né? Abrir o seu leque de possibilidades, tá? E tá sempre em contato, atendendo um paciente, tá sempre fazendo relatório, em contato com esse médico, com esse outro também
profissional, né, como um educador físico, um nutricionista, um psicólogo, que é muito importante para a gente da área de uroginética e obstetrícia. Eu trabalho com a psicologia para tratar algumas disfunções, para atender gestantes. Então, é ter mesmo um leque muito grande de colegas, de parceiros. E em termos de ter sua própria clínica, eu não tenho a minha clínica, tá? Eu trabalho com parcerias, que é muito bom, tá? Algumas dores de cabeça que você, como dono de clínica, não vai ter. Porém, claro que você sendo dono do seu próprio negócio é muito melhor pela sua liberdade, né? Porque aquele local vai ter a sua característica, o seu jeito de trabalhar. E aí eu já pesquisei, né? E digo para vocês que vale a pena investir em abrir uma clínica de urogineco. Primeiro pela escassez aqui em Salvador. Graças a Deus, depois que eu terminei a pós, etc., já tem dado uma crescida. Mas, assim, logo no início, era muito difícil. Aí os pacientes ainda chegam para mim relatando dificuldade de achar, né, a clínica. Tanto de achar o profissional, quanto, por exemplo, o profissional atender pelo aquele plano que o paciente tem. Tá? Então, como eu falei, mesmo tendo essa questão de encaminhamento médico, vale a pena trabalhar com alguns planos que repassam legal, tá? E porque, querendo ou não, hoje em dia a maioria das pessoas tem plano. Então, elas atendimento dentro elas conseguirem aí fazer um bom plano que ela já custo. Então, para elas é bem mais. Então, o custo com material não é muito grande, tá? A gente tem materiais muito bons, não são muito grandes, não é muito grande, né? E, querendo ou não, eu sou defensora da cinésio, do uso das nossas mãos, da terapia manual dentro da urogineco, porque é o nosso principal feedback, né? Como a gente realmente vê, sente como é que aquela musculatura está. Então, você consegue fazer muita coisa sem precisar de praticamente nada. Uma luva, suas mãos, um gel e trabalhar com aquele paciente bastante. Então, não abrir um negócio de uroginecologia não é caro, tá? Vale a pena. Principalmente se você abrir, por exemplo, dentro de uma clínica multi, que você já possa ter ali do seu ladinho o gineco, o procto, né? A obstetrícia, então, que as gestantes hoje em dia tá com esse boom de procurar o urogineco para fazer a parte normal, apesar de que não é só isso que a gente faz com as gestantes. Então, vale muito a pena. E como eu trabalho com parceria, eu também, no momento, gosto bastante. Vamos lá. Pri, eu não queria te interromper, mas você falou sobre duas coisas bem importantes, que eu fiz aqui algumas anotações. Sobre a questão de bater na porta, hoje em dia o mercado ele é bem basicamente indicação, então é importante você se relacionar bem com seus professores e colegas durante a faculdade, porque isso lá na frente faz uma diferença bem grande. E o bater na porta, eu digo por experiência própria, que meu primeiro emprego, assim que eu me formei e entrei no mercado, foi porque eu bati na porta. Eu entrei com Pilates, então, para poder pegar a carga horária do curso, eu bati na porta de uma clínica aqui no meu bairro, do qual eles me deram a oportunidade de fazer estágio, e aí eu continuei trabalhando com eles após formado, durante uns 2 anos, mais ou menos. Então, foi o que me botou o pé assim no chão da fisioterapia. E a segunda coisa é a questão de você ter uma parceria com os médicos. Muitos profissionais parece que têm um medo de se relacionar diretamente com o médico. No meu caso, eu trabalho com ortopedia, né? E então você precisa ter contato direto com os pacientes, ou, desculpa, com o médico, o cirurgião, qualquer médico que esteja da área de ortopedia acompanhando o seu paciente. Você precisa estar mandando mensagem, ligando, para saber a questão de como é que está sendo o processo cirúrgico, como é que foi feito. Então, parece que há um medo na nossa profissão. Eu não sei se o termo certo seria medo, eu espero que não, mas que é necessário que os fisioterapeutas eles tenham esse contato direto com os outros profissionais. Eu não digo só o médico, digo para trabalhar de forma multidisciplinar mesmo. Isso. Primeiro, para poder a gente dar o melhor atendimento, né, para o nosso paciente, então ele vai ser contemplado com tudo que cada profissional vai conseguir ajudar. E tem uma coisa também, é importante, pelo menos, por exemplo, no público específico de gestantes,
você ter esse contato com o médico para você se respaldar também. Você falar, ó, tô fazendo isso com o paciente, porque Deus livre e guarde, acontece alguma coisa, você não tem esse contato com o médico. Falar, ó, foi a fisioterapia que você fazia toda semana que aconteceu isso. Porque infelizmente acontece, né? Essa bola passada, né? Então, se você tem um bom contato com aquele profissional, se desenvolve legal, tanto ele vai te ajudar indicando pacientes, você também indicar para eles, e tá todo mundo ali resguardado direitinho, conhece o trabalho um do outro, tem confiança. Chega uma hora que é de olhos fechados também e não tem problema. Exato. E é muito bom, porque o médico que é focado nessa área, por exemplo, no seu obstetrícia, no meu ortopedia, que eles muitas vezes não têm a quem encaminhar. Ele fez uma cirurgia no paciente e o paciente pergunta, poxa, quem é que você me indica para fazer o tratamento? E ele acaba que não tem. Então, quando você ganha a confiança de um paciente, e eu digo, por exemplo, eu estou atendendo uma paciente no domicílio, que eu deixei alguns cartões com ela, ela me pediu um cartão, eu dei mais de um, e ela foi fazer a revisão da cirurgia, e aí o médico falou, pô, legal, você está evoluindo muito bem. E aí perguntou com quem ela estava fazendo, ela leu o relatório, porque eu faço relatório, né? Ela levou para ele, ele leu o relatório, achou bem legal as condutas, achou que estava diferente, e acabou que ele pediu o meu cartão para ela e ela deu. Então, quem sabe daqui a alguns dias alguém entra em contato comigo. Então, é importante isso, de Exatamente. você ter uma conexão. Como você falou na URO, então, os que sabem da importância da fisioterapia, procuram para fazer parceria e às vezes acaba achando um só e vai indicar todos para aquele só, porque tem essa dificuldade. E os que não conhecem faz parte do nosso trabalho. Gente, está tendo jogo? Eu acho que é jogo do Bahia. Jesus, fecha aí, por favor. Quem é Bahia aí, bora Bahia. E aí, quem não conhece a área, né, os médicos que não conhecem, os profissionais que não conhecem, faz parte também do nosso trabalho falar sobre, apresentar sobre, é muito importante, não é nada assim, dizer de si, não sei se essa seria a palavra, tá? Mas tipo assim, rebaixar, sentar com o profissional e explicar sobre a sua área, falar, mostrar, né, de forma didática, enfim, a importância, porque tem alguns profissionais que são mais antigos, ou mais conservadores, que você mesmo tem que fazer isso. Dentro da URO, eu faço demais isso, não só com profissionais, mas com as próprias pessoas, né? Eu uso as redes sociais para falar da Urogineco todo dia. É um comentário diferente que não sabia que aquilo poderia ser feito, ou a fisioterapia é assim, assado, enfim. Então, é um trabalho nosso também, trabalho de educação, né? Educação em saúde, enfim, levar informação. É isso aí, Luísa. Muito bem. Contato direto com o profissional. Pri, eu peguei aqui algumas perguntas, tá, que o pessoal fez, e aí a gente vai desenvolvendo. Vocês podem perguntar também aí no chat, e de preferência na interrogaçãozinha que tem dentro do cartão, que aí eu consigo jogar para o pessoal ver. Fica tranquilo que é anônimo, tá? Não aparece seu nome, só aparece a pergunta. Uma das perguntas é se existe uma relação entre a dor articular com algum órgão, se há alguma relação de dor articular com algum órgão pélvico. Eu vi essa perguntinha lá que vocês postaram. Então, é pelo simples fato, né, de a gente ter nosso corpo todo interligado pela face, né? Acredito que a maioria do nosso público que esteja assistindo a live é fisioterapeuta ou é graduando, né, em fisioterapia. Então, a fáscia, ela é um tecido conectivo do corpo inteiro. Então, a gente vai ter essa ligação da ponta da cabeça até a ponta dos pés em relação a órgãos, né, as vísceras, a musculatura, a articulação. E tem a parte da inervação, os nervos, principalmente a parte de nervos pélvicos, lombares, sacrais. E o mesmo nervo vai inervar uma víscera, uma região, né? Então, a gente pode ter, sim, essas queixas, por exemplo, de dores lombares correlacionadas a uma questão uterina, por exemplo, a questão da endometriose, dá muita dor pélvica. Dor pélvica está muito correlacionada à endometriose, tá?
Então, é simplesmente por pura anatomia e fisiologia mesmo. A gente tem essa ligação de dor articular com a parte visceral. E a parte muscular do assoalho pélvico, com certeza também, né? Por conta de estar interligado, de estar fixado na pelve. A pelve já faz uma articulação com a lombar e assim por diante, tanto ascendente quanto descendente. Então, a gente pode ter um local com a hipermobilidade que está fazendo um funcionamento em outro local, né? E aí vai se embolando. Então, geralmente, quando eu trato alguma disfunção pélvica, principalmente dor pélvica, a gente nunca olha só para o assoalho pélvico em si. A gente faz a questão externa, vamos assim dizer, né? De mobilidade, de estabilização, de musculatura, principalmente abdômen, que está muito relacionado com o assoalho pélvico, paravertebrais, né? Os posteriores da coluna, musculatura respiratória, né? Todo o core, né? Quem de Pilates, está estudando Pilates, a gente fala de core, então está tudo correlacionado. Eu costumo dizer que nossa pelve, ela é uma caixinha que guarda todas as nossas emoções, tensões, coisas boas, coisas ruins. Então a gente costuma muito falar, né, que, por exemplo, o trapézio, essa região escapular, ela acumulou a tensão do dia a dia, do trabalho, do estresse, etc. Então tem ponto gatilho, ponto de tensão. Mas olha o assoalho pélvico, minha voz está com eco ainda. Vocês estão conseguindo me entender? Então? Falaram que tá com eco. Tá ruim? Como é que Tem muitas pessoas que têm dúvidas, que eu vou aproveitar esse gancho que você está falando sobre o trabalho do Pilates com core. Eu queria saber assim, se tem uma contraindicação absoluta ou não para uma paciente que está gestante fazer a ativação do transverso do abdômen, ou se é melhor fortalecer de repente o reto abdominal, se tem uma diferença ou se os dois ajudam de qualquer forma. Vamos lá, eu te entendi. Eu só vou pedir para você reformular a pergunta, porque eu estava prestando comentários aqui do pessoal falando sobre o meu eco. Disseram que dá para entender. Então, a gente não vai cancelar, né, nem reiniciar a live por causa do eco. Já já a gente responde, Paty. Deixa eu só pegar esse gancho que você falou sobre o Pilates para a gente poder continuar na linha de raciocínio. Se por acaso queria saber se tem uma... por conta do eco, aí vocês avisam. Mas se estiver dando para entender, vai com eco mesmo, tá? Pronto, fala. Eu queria saber se tem uma contraindicação absoluta, talvez não uma contraindicação absoluta, mas se tem uma contraindicação para uma paciente que está gestante ativar o transverso do abdômen durante o Pilates, por exemplo. Pelo contrário, né? A gente fala que trabalhar abdômen em gestante, o abdômen transverso, né, o profundo, a cinta estabilizadora que a gente tem no nosso corpo humano é importantíssimo. Primeiro, porque a gente já dá uma percepção ali para essa região de assoalho pélvico, tá? Pela interligação do assoalho pélvico com o transverso do abdômen. Segundo, porque ela também consegue sentir, vamos dizer assim, abraçar mais o bebê na contração, não prejudica em nada, tá, gente? Essa ativação de transverso do abdômen, fazendo a respiração correta, né? Ativando o umbigo. E porque a gente trabalha a questão da musculatura estabilizadora. Para mim, o que eu não indico para as minhas gestantes é fazer abdômenes que gerem aumento de pressão intraabdominal, para a gente não piorar uma diástase, tá? A diástase, ela vai acontecer em todas as gestantes, tá? É importante, é fisiológico para permitir esse crescimento da barriga, mas a gente deve evitar exercícios que gerem esse aumento de pressão intraabdominal para não aumentar esse abaulamento, não vir a piorar essa diástase e no pós-parto ela acabar sendo disfuncional, né? Gerando dores lombares, pélvicas, mas o transverso do abdômen é o que eu mais trabalho com as gestantes, tanto durante os exercícios em geral, quanto na contração do assoalho pélvico. A diástase abdominal acima de 3 centímetros é que não tem mais volta com exercícios, não é isso? São 3, 4 centímetros? Tem a medida, né, pelos dedos, mas a medida certa é milimétrica. Mas
A partir de 3,5 para 4 é que realmente ela está bem disfuncional, esteticamente também falando, tá? Que acaba sendo o que mais incomodam as mulheres. E aí a questão mesmo é cirúrgica, senão a diástase vai ficar ali e pode até piorar, tá? Mas 5 é o grau máximo de diástase. Certo, vamos ver aqui então a pergunta da Paty. Ela quer saber sobre a endometriose, se pode atacar a musculatura do trapézio, radiando para o braço. Eita pergunta. Então, né? Só fazendo uma avaliação bem feita para saber se teria interferência. O que eu sei, o que eu trabalho em relação à endometriose é a parte de dor pélvica mesmo, que irradia para a lombar, porque a gente sabe da proximidade, da questão nervosa. Mas a gente sabe também que as dores, elas não necessariamente são localizadas e podem ser irradiadas, principalmente em região de coluna, onde a gente tem a passagem dos nervos e as ramificações. Então, poderia ser, acho que em última hipótese, mas poderia ser uma explicação, depois de você fazer uma avaliação e não encontrar o motivo dessa sua dor muscular em região de trapézio, que irradia para o braço. Eu acredito que seja mais algo superior mesmo, tá? Região de cervical, região de ombro, tá? Que dá essa irradiação. Não lá embaixo, não pela endometriose. Tá? Mas, eu imagino... você já investigou e não encontrou o motivo, poderia tentar ver por esse lado, mas eu acho muito difícil. O que passou pela minha cabeça foi que, de repente, a relação da endometriose pode ter alguma relação facial com o diafragma, e aí o diafragma, a gente sabe que mexe lá em cima também, pode estar causando uma respiração, uma disfunção, alguma coisa na respiração dela, que aí pode estar causando uma tensão em trapézio superior. Ela pode estar fazendo uma respiração maior com a região de caixa torácica, em vez de abdominal, e aí está tensionando o trapézio. Então não seria... Não é minha área, mas eu pensei rapidamente nisso. E não seria diretamente, seria uma coisa que iria levando a outra. Isso. Mas valeria a pena investigar se nada que você já investigou tenha dado um motivo para essa sua dor irradiada. Você quer falar? A Luísa, ela fez uma pergunta agora pra gente. Se é normal ter incontinência urinária ao realizar atividades físicas? Então, eu costumo sempre falar, na outra live que eu fiz com o meu colega, eu também falei. Eu não uso a palavra normal, tá? Não é normal perder urina em hipótese alguma. Eu uso a palavra comum. É comum porque, infelizmente, as pessoas não trabalham a sua musculatura pélvica, tá? Então, é comum você ter relato, né, de pessoas que perdem urina durante atividade física, principalmente atividade física muito extenuante ou atividade física de alto impacto. E aí a gente tem a musculatura do assoalho pélvico, que teoricamente já está fraca, porque, infelizmente, a maioria das pessoas não trabalham ela. E também por uma fadiga muscular, processo de estiramento e o aumento da pressão intraabdominal, que ocorre em todos os exercícios de alto impacto. E essa pressão intraabdominal de forma crônica, né, se a pessoa fizer atividade física de forma regular, a pressão intraabdominal faz uma força para baixo, empurra os órgãos para baixo. E o nosso assoalho pélvico é o chão da nossa pelve, que um dos principais funções é sustentar os órgãos presentes na cavidade pélvica. Então, isso com o tempo pode causar não só a incontinência urinária, que é o mais falado, mas também o prolapso de órgãos, né? Que é a descida dos órgãos pélvicos pela cavidade vaginal. E a incontinência urinária, exatamente, Alba. A incontinência urinária que é mais prevalente nas atividades, né, físicas ou atividades laborais que exercem um grande esforço é a incontinência urinária de esforço, que é a queixa de perda de urina involuntária aos esforços. Pri, aproveita que você está falando sobre essa questão da incontinência urinária, os esforços e tudo mais. Fala pra gente sobre a questão da relação do CrossFit com a incontinência urinária, o assoalho pélvico. Tá. Vamos lá. Eu ainda não divulguei na minha página, mas já estão divulgando, tá? Eu vou fazer parte de um workshop muito interessante sobre modalidades de treinamento e o CrossFit faz parte, tá? Dessas modalidades de treinamento.
E eu vou falar especificamente da nossa saúde pélvica, da saúde do assoalho pélvico em relação aos esportes de alto impacto, que é onde o CrossFit se insere, tá? Então, o que acontece? A gente tem ainda poucos estudos falando do CrossFit em si. Ainda mais que o CrossFit é uma marca, então alguns usam cross-training, enfim. Mas o que a gente tem, o que a gente sabe, é sobre os exercícios de alto impacto. Então, por aí a gente já tira que o CrossFit também está inserido, né? Graças a Deus já tem alguns estudos mais recentes do CrossFit mesmo, mas em termos de quantidade de literatura, a gente tem mais exercícios de alto impacto em geral. Mas o CrossFit e o assoalho pélvico, o que acontece você tem o aumento de pressão intraabdominal, porque dentro do CrossFit a maioria dos exercícios são de alto impacto, né? As pessoas acabam associando mais ao extenuante, né? As grandes cargas, que são, né, levantadas. Claro que isso está correlacionado, tá? Você já tem um assoalho pélvico fraco, você não faz uma respiração correta, você não tem a contração voluntária da musculatura durante o esporte, porque você não sabe e porque também não é falado para você, né? Não é incentivado que você faça essa contração. E aí você carrega aquele peso, beleza. Mas o que acontece mesmo é por conta do impacto, né? Tem um artigo muito bom de 2019, ele é bem novo, que fez uma pesquisa dentro do CrossFit para ver quais são os exercícios que as mulheres mais relatam essa perda de urina. E são os exercícios de alto impacto, que é os pulos de corda, né, que a gente chama de single under ou double under, e os saltos na caixa, que a gente chama de box jump, tem as variações. Então, quanto mais a gente tem esse impacto e esse aumento de pressão intraabdominal, mais a gente tem esse vetor de força para baixo, que acaba fazendo com que essa musculatura fique ainda mais fraca, com que a gente tenha a descida do órgão, né? Quando a gente tem um prolapso de órgão, a gente muda a anatomia também daquele órgão, falando mais especificamente da bexiga. Então, a gente tem uma mudança do ângulo da uretra, que proporciona mais perda, proporciona também uma retenção maior urinária. Então, a mulher não consegue eliminar toda a urina. Aquela urina que fica acaba gerando, por exemplo, infecções urinárias, né? Então, é uma correlação mais com alto impacto mesmo. Lucian, teve outra pergunta aqui em cima. Deixa eu ir por ordem, peraí. O CrossFit é ideal Luísa. para incontinências. De Luísa. Então, Luísa, outra coisa que eu sempre falo. Eu pratico CrossFit, tá? Eu sou crossfiteira, eu amo CrossFit. E eu falo do CrossFit tentando defender a modalidade esportiva, tá? Porque como qualquer esporte, ela tem as coisas ruins e as coisas boas. O problema é que por ser um esporte novo, a gente vai pesquisando as disfunções que ele vai, né, que vão acometendo, as lesões e etc. E o que a gente precisa fazer é não ficar demonizando o esporte, não faça. É você pegar aquele problema e em cima dele você ver uma solução. Então, dentro do workshop, por exemplo, eu falo que a saúde da mulher ela deve ser falada dentro do esporte, não só do CrossFit, mas em todos os esportes. A gente tem também perda de urina em esportes de endurance, em corridas de longa distância, né? Artigos que mostram isso. Então, é porque a gente não tem, não se fala sobre saúde pélvica dentro do esporte. Então, é você pegar aquilo ali e mostrar, tem esse problema, então suas atletas, suas praticantes vão sofrer aquilo, tá? Então elas vão abandonar o esporte, ou a performance não vai ser tão boa, ou depois vão sair falando mal que a culpa foi do esporte. Então vamos investir nessa saúde perineal, vamos investir no fortalecimento do assoalho pélvico, né? Nessa consciência perineal, para que o esporte não seja maléfico, né? Não só o CrossFit, todos os esportes. Então, não é que o CrossFit não seja ideal para incontinência, é que a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, eu mesma não vou deixar de praticar o CrossFit. Eu vou fazer por onde para não ter nenhuma disfunção por conta do alto impacto, da sobrecarga, né, entre outros. Pri, deixa eu comentar uma coisa rapidinha. Inclusive, nesse projeto que a gente está tendo do IGTV semanal, nós convidamos também um rapaz chamado Júnior Costa, apelidado Guina.
É um amigo meu. Ele foi amigo do primeiro semestre até o sétimo. Inclusive, Fisioterapeutas foi ideia dele, o nome Fisioterapeutas. E aí a gente conversando, brincando na época da faculdade. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a história da página. E aí ele pegou e falou isso. Ah, o Fisioterapeutas e tal, a gente brincando. Eu peguei, levei mais a sério, criei e hoje está aí. 9 anos. E aí ele chegou no sétimo semestre, ele parou de cursar fisioterapia e começou a cursar educação física. E ele formou educação física, hoje ele é professor de CrossFit e nós vamos fazer um vídeo muito bacana com ele. Ele vai falar toda a relação, tudo que ele pôde vivenciar da fisioterapia e da educação física, juntar essas informações e abordar o CrossFit dentro dessa ideia de quebrar essa visão de que CrossFit é algo maligno. Então vai ser um vídeo muito bacana, porque vai ser uma experiência bem legal. Perfeito. Bom, Ellen fez aqui uma pergunta. A Acho que tem outras. retirada do útero Acho pode que. causar queda da bexiga? Ó, deixa eu só responder o Luciano, que ele falou primeiro aqui em cima. Foi? Então, seria qual o treinamento para incontinência urinária? Então, a gente falou da incontinência urinária de esforço, mas a gente tem 3 tipos de incontinência urinária, fora a perda de urina por transbordamento, enfim. Então, o tratamento ele não é engessado. Você tem que primeiro ver o porquê que aquele indivíduo está perdendo urina. Primeiramente, tentar retirar o fator causal, né? O que está levando ele a ter essa perda de urina. E ver dentro, né, dessa global dele o que precisa ser feito. Provavelmente vai precisar trabalhar assoalho pélvico. Se tiver alguma questão vesical, né, de musculatura detrusora, de bexiga, você vai precisar fazer esse trabalho também na bexiga, de eletroestimulação, enfim. Você tem também a uroterapia, né, então a gente dá dicas, a gente faz ajustes de ingestão de líquidos irritativos, de horário para ir no banheiro, enfim. É um mundo muito grande o tratamento das incontinências urinárias, tá? Tem até pesquisas novas aí já em relação à radiofrequência, enfim. Então tem que ver qual é a incontinência, como é que tá com esse indivíduo para poder ver o tratamento. Tá, agora é que foi a Ellen, né? Isso. Ellen. Retirada do útero pode causar queda da bexiga? Sim, com certeza. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar minha pelve aqui. Deixa eu ser rápida, senão a gente fica 30 horas falando de fisioterapia pélvica. A gente tem na pelve os 3 órgãos pélvicos, né? A bexiga, o útero e o reto, no caso da mulher, tá? Eles estão envolvidos pelas fáscias da região pélvica e estão apoiados sim um ao outro. Então, se a gente tem uma histerectomia, a retirada, a gente tem a perda do ângulo de apoio dessa bexiga, tá? E aí a gente pode ter aí tanto a queda da bexiga, porque o fator causal provavelmente pode ter sido também a questão da musculatura fraca. Então a gente pode ter os três compartimentos, tá? Descerem de uma vez só um prolapso. E não só um. E a gente também vai ter queixa de perda de urina, muito comum, com a retirada, né, com a histerectomia, porque a gente tem a mudança do ângulo da bexiga, do ângulo da uretra, a musculatura mais fraca, a questão dos hormônios, né, que também vão estar alterados, que ajudam, né, na mucosa, na musculatura íntima, lubrificação, enfim. Então, a gente tem muitas queixas, né, com a retirada do útero. Pode ter um outro prolapso, pode ter queixa de perda urinária, pode ter queixa de constipação por conta dos hormônios, pode ter queixa de dor na relação sexual, dificuldade de lubrificação, ressecamento, né, vaginal, tudo isso por conta da retirada, né, do útero, da histerectomia. Então, toda paciente que faz histerectomia, mesmo que não seja radical, total, é importante ser encaminhada para fisioterapia pélvica, tá? Para fazer um tratamento, se não preventivo, né? Se ela não tiver ainda desenvolvido nenhuma disfunção decorrente da retirada do útero. Pri, mostra pra gente Mostra pra gente essa sua pelve novamente, um pouquinho mais alto, para o pessoal ver. Aqui são os músculos.
fechando a parte inferior da pelve e os órgãos. No caso do homem, não teria o útero e teria a próstata aqui mais embaixo da bexiga, certo? Felizmente não dá para ter tudo aqui, né? A vascularização, inervação, enfim, as fáscias. Mas foi o mais didático e mais prático que eu pude adquirir para fazer a parte de avaliação e de educação em saúde com os pacientes antes de começar qualquer tipo de tratamento. Eu utilizo para isso o meu protótipo. A Luísa fez uma pergunta aqui com relação ao pompoarismo. Se ele seria ideal para o fortalecimento dessa musculatura da pelve? Vamos lá. Pompoarismo. Eu sou bem chata com pompoarismo. Por quê? Eu acho que até comecei a falar isso na live com a Tamires e aí, né, começou a dar as interferências e a gente não continuou. O pompoarismo é a prática de realizar contrações da musculatura, tá, íntima, com o único intuito de você melhorar a sua questão na relação sexual, tá? É milenar e é para isso mesmo, melhorar a relação sexual com seu parceiro, sua parceira, enfim, tá? Por dar uma consciência, por melhorar a lubrificação, mas isso sem nenhum estudo, vamos dizer assim, né? E tem aquela questão de usar as bolinhas para contrair, expulsar, enfim. O que acontece com o pompoarismo? Ele vai fortalecer? Vai. Mas você não sabe se você precisa só fortalecer aquela musculatura. Então, dentro do pompoarismo, é um mesmo exercício para todas as pessoas. Né? Tipo, o que eu quis dizer, tipo assim, se você compra um curso de pompoarismo, você, Maria, Joana, etc., vão receber o mesmo pacote de exercícios. E vocês não vão ter o assoalho pélvico igual. Vocês não vão ter as mesmas necessidades, né, dessa musculatura. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que queira fazer o pompoarismo e, infelizmente, ela sofra de dor na relação sexual e nem saiba o porquê, e ela tenha um vaginismo. Ela tem uma contração involuntária da musculatura, que não relaxa, né, na hora da penetração. Então, essa musculatura dela está muito tensa. Ela vai precisar ficar ainda fortalecendo essa musculatura em cima de algo que já está muito tenso. Não, ela precisa de outra abordagem. Ela precisa, né, de ganho de coordenação, relaxamento, enfim. E não contrair e relaxar, vamos assim dizer. Porque o fortalecimento não é só contrair e relaxar. A gente trabalha a simetria da contração, a gente trabalha a coordenação, a gente trabalha a capacidade de relaxamento, capacidade de resistência, potência naquela contração, tá? Então, assim, quer fazer pompoarismo? Beleza, você não tem nenhuma queixa, faça uma avaliação pélvica antes, só para ver se está tudo ok com o seu assoalho pélvico. Tem uma fisioterapeuta pélvica que você possa comprar aquele pacote ou, enfim, fazer uma aula com alguém de pompoarismo e mostrar para ela, ó, é legal, não é legal, ou peça para sua própria fisioterapeuta. Não precisa ir para fisioterapia com alguma queixa. Você pode ir fazer a parte preventiva mesmo. Chegar lá e falar, ó, eu quero melhorar meu assoalho pélvico, eu quero ter uma melhor relação sexual com meu companheiro, minha companheira, eu quero conseguir chegar lá melhor, eu quero conseguir fazer contração na hora, enfim. Eu já tive, graças a Deus, pacientes que foram sem nenhum tipo de queixa, mesmo para fazer a parte preventiva e para melhorar sua saúde perineal. Então, minha interrogação não, né? Minha atenção para o pompoarismo é isso. Quer fazer? Beleza. Mas antes, faça uma avaliação, procure se conhecer e saber com a região íntima antes de sair fazendo qualquer exercício que serve para qualquer pessoa, tá? É aquela coisa que eu vou sempre correlacionar um pouco a ortopedia, porque é a minha área, é aquela coisa de você generalizar que o alongamento serve para tudo ou serve para todos. Não é bem assim, né? Então você precisa de uma avaliação profissional para poder saber eita, me atrapalhei. Quando, onde e quando fazer, né? Tudo direitinho, fazer as coisas bem certinhas. Fizeram mais uma pergunta aqui para você, Pri. A Cinti. Qual é o caminho para se ter um diagnóstico da incontinência urinária? Bom,
Como eu falei, eu gosto de trabalhar com a multidisciplinaridade, né? Então, mesmo que a pessoa chegue primeiramente para mim, eu seja o profissional, né, de primeiro contato, eu vou encaminhar. Ai, travei. Travou? Travou um pouquinho, mas a gente está te ouvindo. Voltou. Então, eu vou pedir para ela para fazer uma avaliação completa. Então, eu vou fazer a minha parte, que cabe a mim, em termos de avaliação, e vou encaminhar ela para um profissional que vai fazer um outro tipo de avaliação. Então, a gente tem exames que nós não realizamos, né? Que são médicos, urologistas, né? Ginecologistas, que vão realizar ou solicitar, que vão ser complementares para a gente fechar um diagnóstico. Então, o primeiro caminho teve perda de urina, mesmo que tenha sido apenas um episódio, não ache que é normal. Procure ajuda e não espere, né, a situação piorar, tá? Porque tem incontinências urinárias que o tratamento são mais fácil, outras que são mais difíceis. E a questão é que se essa disfunção perdurar, ela tende a afetar muito negativamente a qualidade de vida daquele indivíduo, tá? Seja sexual, seja na atividade física, seja no trabalho, né? A pessoa não gosta, não socializa mais, enfim. Então, procurar mesmo ajuda. A Paty quer saber quanto tempo dura o tratamento da incontinência urinária. Eu sei que é difícil você saber o tempo exato, apesar de ter estudos. Eu acredito que tem estudos que falem uma média, mas quanto mais ou menos, assim, você que está sabendo tudo dessa área, para poder nos dizer de alguns estudos, alguma relação sobre a média? Como eu falei, né, quando perguntaram também da incontinência urinária, vai depender da incontinência urinária, tá? Então, eu não vou falar de tempo de duração, vou falar de mais fácil. Incontinência urinária de esforço, o tratamento dela é mais fácil, porque muitas vezes ela não está correlacionada a nenhuma questão vesical. Muitas vezes ela não está correlacionada à bexiga. A bexiga está ok, tá? E aí é mais mesmo, às vezes, fortalecimento daquela musculatura, consciência, retirada ou melhoria daquele fator causal, né, que está fazendo com que ela tenha a perda de urina. As incontinências urinárias de urgência, elas são um pouquinho mais demoradas, porque são um pouquinho mais complicadas, né? Muitas têm a questão vesical no local, né? Que a gente chama de síndrome da bexiga hiperativa. Então, nem toda incontinência. Peraí, deixa eu reformular. Nem toda síndrome da bexiga hiperativa vai ter a incontinência urinária de urgência, mas toda incontinência urinária de urgência é uma bexiga hiperativa, tá? Ou seja, dentro da bexiga hiperativa, a gente vai ter uma contração involuntária da bexiga, que é músculo involuntário, no momento inadequado, que aí a pessoa pode ou não ter a perda. Se ela tem a perda, é uma incontinência. E vai ser de urgência, porque você tem o aumento da frequência urinária, essa pessoa tem uma vontade súbita e abrupta de urinar, então ela tem que correr para o sanitário e aí tem a perda. Tá? Então essas são mais demoradas porque são mais complicadas. E tem a pessoa que tem as duas, incontinência urinária mista. Ela perde urina das duas maneiras, ou aos esforços ou pela urgência. E aí a gente vai ter o dobro de trabalho para ser feito, tá? Mas assim, tempo de duração também vai depender muito, eu gosto muito de falar isso, da assiduidade do paciente. Eu costumo dizer que fisioterapia é 20% nosso trabalho e 80% o paciente. Então, tem que ir para a sessão, tem que fazer o que a gente pedir em casa, tem que fazer o acompanhamento certinho com os outros profissionais, tá? Só assim seu tratamento vai ser completo. Não é achar que vai chegar pra gente, vamos dizer assim, deitar na maca e a gente que vai fazer todo o trabalho e depois ainda querer que seja rápido, né? Que sejam poucas sessões, enfim. Então, eu não gosto nunca de falar em tempo de tratamento, nunca. Em disfunção pélvica nenhuma, tá? Porque vai depender muito de cada paciente. Não só de cada disfunção, mas também de cada paciente. Pri, fizeram uma pergunta aqui, tá? Eu vou marcar ela e ela vai ficar aqui embaixo. Tá.
Tô olhando aqui. A Alba perguntou se a dor pélvica e a dor púbica, qual é a relação, o que é que acontece sobre a dor Durante pélvica e a púbica durante a gestação? Se é comum, se não é. Muito comum. Dor em síntese púbica, dor pélvica em virilha, né? Dor sacroiliaca na região posterior e dor lombar, que ainda ganha mais ainda, dentro das queixas de dores articulares nas gestantes. Por quê? Primeiro pela sobrecarga, né? Que a região da pelve, região de lombar, sofre, né? Pelo crescimento uterino, alteração do ângulo de gravidade, né? Tanto que essa mulher ela se adapta, né? Ela abre mais a perna, enfim, anda mais arrastadinho. Então, é a sobrecarga mesmo que as articulações, a coluna, a pelve sofre pelas alterações posturais fisiológicas da gestação. E também por conta que na gestação a gente tem um hormônio que é liberado, chamado de relaxina. E esse hormônio, ele age, né, na parte osteomioarticular das gestantes, causando hipermobilidade articular. Tá? É benéfico, tá? É fisiológico também. É necessário para que justamente o corpo dessa gestante vá se adaptando àquela gestação, aquele crescimento de mamas, de abdômen. Só que acaba que aquela articulação, além de sofrer a sobrecarga, ela está com a hipermobilidade, ela está instável, tá? Então, cabe a gente trabalhar muito exercícios de estabilização dessa região, tá? Não só liberação, alívio de dor, mas fazer a parte preventiva, porque ela pode gerar uma disfunção que mesmo depois que passe a gestação, né, que ela não esteja mais gestante, essa dor perdurar, tá? Então, a gente tem também compressão de nervos, né? A gente tem irradiação, tudo isso. Então, é uma junção de sobrecarga com hipermobilidade articular que ocorre na gestação. Pri, antes que a gente responda uma pergunta, deixa eu só dar um aviso bem rápido aqui. Eu não tenho certeza se a live vai durar 1 hora e automaticamente o Instagram vai derrubar, mas faltam 7 minutos. Então, se cair, a gente pode voltar para poder finalizar algumas perguntas. Tá Salva certo? a live, viu? Lembra de salvar na hora Eu vou que salvar, com certeza. ela vai aparecer para Eu você. vou postar depois. Antes que a gente responda a pergunta, eu queria te fazer. Tem duas perguntas já. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a prática clínica. Como é que funciona a prática clínica para a sua área de urogneco? Como é que funciona o atendimento, mais ou menos? Então, falando da minha experiência, né, como eu faço com meus pacientes, né, como eu falei, eu trabalho. Depois eu leio. Como eu trabalho em clínica, né, eu trabalho, não trabalho em parte hospitalar, que a gente também está nessa luta pela inserção e maior valorização da fisioterapia pélvica no âmbito hospitalar, tá? Mas, enfim, na prática clínica, então eu divido os meus pacientes, tá? Geralmente as minhas sessões duram 40 minutos. Quando eu vejo que algum paciente tem uma necessidade maior, a gente organiza para ser um pouquinho maior, tá? Geralmente, antes dessa pandemia, a gente se via também a depender da disponibilidade do paciente e da sua disfunção 2 a 3 vezes na semana. Isso porque eu gosto de passar muita coisa para casa, tá? Parte de uroterapia, de exercícios para fazer também, certo? E se baseia no primeiro momento da avaliação, tá? A gente faz uma avaliação bem extensa. Eu gosto de fazer, como eu falei, a parte de saúde educacional. Então, eu uso os meus protótipos, eu uso de slides, tudo que eu tenho em mãos para poder, primeiro, ensinar para ele, da forma mais simples, a anatomia e a fisiologia da sua região pélvica, da sua pelve, do seu assoalho pélvico, dos seus órgãos pélvicos, tá? Ensino para ele também o que é a sua patologia, o que a queixa dele é, né? Porque muitos estudos, né? Isso já é comprovado em estudos, que quanto mais o paciente sabe sobre a sua patologia, sabe sobre a sua dor, é mais entendido sobre aquilo, mais ele consegue estar por dentro do seu tratamento, ajudar, né, no tratamento, se fazer presente, né? Então,
eu faço toda essa parte de saúde educacional mesmo. E depois são as sessões, tá? Quando a gente fala em plano, a gente fica restrito a fazer de 10 em 10 sessões. Então, o que é que acontece? Eu faço as 10 sessões e o protocolo de tratamento não é rígido, é depender de cada paciente, de cada patologia, tá? Como ele também enfrenta, porque eu tenho pacientes que acabam tendo mais vergonha, demorando, né, de aceitar que a fisioterapia é íntima, principalmente idosos. Então, a gente vai indo pelas beiradas até conseguir chegar lá. E aí acaba demorando mais, né, por exemplo. E aí, no decorrer das sessões, em termos de plano, fizemos 10 sessões, faço o relatório, encaminho ele novamente para o profissional que está acompanhando ele, mesmo que o profissional não queira vê-lo. Ele vai lá, tanto para poder, né, o profissional ver como é que está o andamento, quanto para o outro profissional fazer sua própria avaliação e, em termos de plano, dar mais encaminhamento, né, solicitação para a gente continuar, tá? E dentro da prática clínica eu uso de tudo que eu tenho em mãos para poder fazer esse tratamento. Então, como eu falei, eu uso de terapia manual, tá? Eu uso dos aparelhos de eletroterapia, de eletroestimulação, de biofeedback, tá? Eu uso a parte de cones vaginais, dilatadores. Eu uso também, quem acha que fisioterapia pélvica é só ficar deitado, eu faço a parte funcional, dependendo do nível que o paciente está. Então, eu uso de bola, do espaço que a gente tem, de faixa elástica, recrutando outros músculos depois também, tá? Então, é tudo bem de acordo com o processo de evolução do paciente, tá? Mas dentro da fisioterapia pélvica, a gente tem várias coisas que a gente pode utilizar que não necessariamente as pessoas batam o olho e digam é de fisioterapia pélvica, que a gente pode conseguir usar dentro da fisioterapia pélvica. Para dar, por exemplo, propriocepção, pessoa que não tem consciência nenhuma daquela musculatura. A gente pode usar a eletroestimulação, mas eu posso colocar ela sentada em uma bola suíça e ela fica fazendo um movimento pélvico para ela ir sentindo aquela região que ela tem, né, ali na parte da vagina, da vulva, e sentindo a musculatura. Então, a gente usa do que a gente tem disponível dentro da fisioterapia de forma geral. Consegui responder? Ótimo. Responde pra gente rapidinho o que é a bexiga imperativa. Sim, pode falar. Responde pra gente rapidinho o que é a bexiga imperativa. Bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa. Hiperativa. Ela é uma síndrome, né? Ela é uma patologia da bexiga, patologia vesical, no qual aquele indivíduo ele vai ter aumento de frequência urinária e vai ter contrações involuntárias dessa bexiga. Ou seja, vou tentar explicar de uma forma bem simples. A bexiga, ela tem a sua capacidade máxima de enchimento de urina, tá? A bexiga, ela armazena a urina para depois ela ser eliminada. Levanta um pouquinho só. Aí. Para depois ela... É porque eu fico me vendo pela metade aqui. Para depois ela ser eliminada. Então, o que acontece na bexiga hiperativa? Por diversos fatores que tem que ser avaliado para saber o porquê. Muitos dele é porque a pessoa posterga demais a urina, por exemplo. E aí vai deteriorando os sensores que a gente tem ao redor da bexiga, que capta quando ela está totalmente cheia, quando ela chegou na sua capacidade normal de enchimento, para fazer a contração dela para a urina ser eliminada, tá? Então, na bexiga hiperativa, a gente vai ter uma alteração nesses sensores. E qualquer pinguinho de urina que cai na bexiga, ela já contrai involuntariamente. Aí a pessoa tem um aumento da frequência urinária, que na maioria das vezes é acompanhado de perda também, porque vem aquela urgência, aquela vontade abrupta de urinar. Muitas vezes não sai quase urina nenhuma, né? Não sai muito, porque não deu tempo de encher completamente. E aí a pessoa vai para o banheiro, às vezes não dá tempo, perde urina e aí já tem incontinência urinária de urgência, tá? Isso que é a bexiga hiperativa, de forma bem simples para explicar. Certo? E aí, Pri, tudo bom? Oi, Pri. Pri Magalhães, um beijo. Sena, responde pra gente rapidinho. Vamos lá para a próxima agora. Qual
após a cirurgia de incontinência, qual seria o protocolo de reabilitação? Você geralmente trabalha com protocolo de reabilitação? Tá conseguindo me ouvir? Tô. É porque soltaram fogos aqui do Bahia. Ah, Acho que você, após uma cirurgia, você geralmente trabalha com protocolo ou você vai de alguma outra forma, um raciocínio clínico, não sei. então, eu não costumo chamar de protocolo. A gente bota em prática o que a gente aprende, né? E geralmente a gente aprende através de quê? De estudos, que geralmente são com protocolo, pesquisa e etc, tá? E algumas patologias a gente tem os caminhos para seguir, mas nada é muito fechadinho, porque como eu falei, cada paciente vai ter a sua particularidade e o seu enfrentamento frente à doença, enfim. Mas com a pós-cirurgia, qual foi a pergunta? Após a cirurgia de Tá, incontinência urinária, né? Ah, ela fala no caso aqueles. Entendi. Então, é fisioterapia, tá? Tem que saber qual foi a incontinência urinária. Geralmente ela é mais a de urgência, tá? Mas aí a gente precisa também ter a eletroestimulação da bexiga para recolocar ela no local. Tem que ter o fortalecimento do assoalho pélvico, tá? Para prevenir que ela não tenha novas perdas, certo? Não só de urina, mas não tenha um prolapso, enfim, porque a gente já tem os fatores de risco para que tenham as disfunções pélvicas e a gente não tem o costume de trabalhar o assoalho pélvico, mas não tem um protocolo. Fiz a cirurgia, é aquilo ali que eu vou seguir no dia, na semana tal, semana tal não, tá? Pelo menos eu também não trabalho assim. certo. Pri, quais são as dicas que você pode trazer aqui pra gente, para as pessoas que pretendem se formar em fisioterapia? Dicas são se tornar fisioterapeuta. Mas vocês querem saber fisioterapia geral ou a uro? Então, vamos lá. Eu até vi um vídeo muito interessante, acho que foi semana passada, de um rapaz que brincava, né? Que as pessoas falavam, ah, você fez fisioterapia dá dinheiro? Então, eu falo pra vocês, a dica é, façam o que vocês quiserem fazer com amor. Se vocês não gostarem, não adianta dizer, ah, mas eu vou ter dinheiro e aí por isso eu vou passar por cima. Eu digo para vocês que não. Eu tive a oportunidade, logo quando eu me formei, de trabalhar com outra área. E beleza, eu gosto de fisioterapia, acho todas as áreas incríveis, mas eu não me sentia completa não fazendo a URO. Tanto que depois eu larguei tudo e fui fazer a área que eu realmente gosto, tá? Então a dica é, façam o que vocês gostam. Se vocês gostam de fisioterapia, encontrem a área ou as áreas que vocês mais se identifiquem, porque precisa de dedicação. Não adianta querer ser polvo e abraçar tudo, que você não vai conseguir ser bom em nada. Você tem que focar, tem que ter foco. Primeiro, para você poder dar um bom atendimento para aquele seu paciente. Segundo, para você se sentir satisfeito com o que você está fazendo. Terceiro, para você poder dizer, pô, eu sou referência naquilo ali. Eu sou, né? A pessoa pode chegar para mim que eu vou conseguir habilitá-la, enfim, tratá-la, tá? E a outra dica que eu dou é, acabou de formar, façam logo curso, pós, né? Se especializem em algo, tá? Outra coisa, cursos como Pilates, como RPG, ainda é muito porta de entrada para a gente no mercado de trabalho. Vai ajudar vocês depois nas áreas que vocês escolherem, porque a gente sempre consegue pegar um pouquinho de cada para usar. Eu mesmo, dentro da URO, não tem como eu trabalhar assoalho pélvico sem ativar o core como um todo, tá? Por exemplo, só um exemplo bem básico. Mas façam cursos que são porta de entrada, né? Como o RPG, como o Pilates, porque tem muito mercado de trabalho nessa área, tá? E aí, depois disso, vocês vão juntando aquele dinheirinho, trabalhando e fazendo realmente cursos maiores e o que vocês realmente querem seguir. E façam logo, não esperem a graduação ir passando muito não, porque, infelizmente, de fisioterapeuta geral é muito fácil de achar. Quando você é mais específico na sua área, tem referência, é bom o que você faz, é muito mais fácil de você ter mais retorno, tanto pessoal como financeiro também, tá? E eu digo também o seguinte, a área de ortopedia, ela geralmente é a primeira que abre portas para qualquer fisioterapeuta de qualquer área, porque ela
que tem o maior mercado, digamos assim. Ela que tem o maior mercado, é mais fácil de você conseguir uma oportunidade pós-formado. Pilates e clínica de ortopedia são os primeiros. Então, assim, se você gosta de neuro, só neuro na faculdade, é apaixonado por neuro, estude ortopedia, porque é uma base boa. E se você precisar pós-formado, seja um bom profissional de ortopedia também, porque as pessoas merecem que você seja bom. Então, você entra com ortopedia, sua base de ortopedia que você aprendeu, você não vai esquecer. Você não vai esquecer. E vai te ajudar muito. Então, depois disso, que Pri falou, junta um dinheirinho, entra para sua especialização, porque é um pouco difícil você formar e já começar na sua área que você é apaixonado, porque você tem que pagar uma pós, geralmente a pós é cara. Então é isso. Só se dediquem, por favor, tá? Uma pergunta aqui agora, Pri. Você consegue ver as perguntas que eu consigo anexar? Tá, uhum, consigo. Pronto. A Paty fez uma pergunta aí. Ela quer saber, é basicamente um caso clínico, né? Bem rapidinho. Se o paciente que tem endometriose com dor crônica, como é que a fisioterapia ela poderia ajudar esse paciente e se eletrodos e exercício pélvico seria uma boa indicação para esse caso? É a base, né? É a base. Você vai fazer tanto a parte de tratamento da dor crônica, de dor, né? Dor geral, tratamento dessa dor, de diversas formas que vocês tiverem em mãos, tá? Com trabalho de fortalecimento, mobilização, enfim, e alívio da dor, com outras formas que vocês têm também, né? Acupuntura, enfim. E vamos fazer a parte de reabilitação daquele local. Porque concordem comigo que toda região onde você tem dor, você tem uma disfunção. Então você vai ter uma musculatura ali que ela não está funcionando legal. Ela pode estar fraca, ela pode estar tensa, né? Ela está respondendo àquele processo de dor. Então você tem que reabilitar aquela musculatura, aquela articulação, que é o que nós fisioterapeutas fazemos, né? A gente reabilita. Então, é reabilitar mesmo aquela região. Então, com certeza, dentro da dor pélvica crônica, eletro, biofeedback, exercício pélvico, tudo isso é indicado. Eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo perguntas relacionadas à ortopedia, geriatria, Eu e vi. eu queria só informar que a live ela é focada em uroginecologia e obstetrícia. Depois nós vamos fazer lives com foco em ortopedia, em geriatria, em neuro, tá E certo? acompanhe, galera. Acompanhe. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta relacionada. Se não tiver, eu vou fazer uma que eu anotei já. Dai. Isso mesmo, fisioterapia ajuda na endometriose, sim, com certeza. Endometriose e até nas dores de cólica mesmo, pessoas que não têm dores intensas causadas pela endometriose, só mesmo por conta da cólica a gente também pode auxiliar. Ao invés da pessoa ficar se enchendo de remédio, a gente também tem maneiras de fazer, né, massagem abdominal, relaxamento da musculatura pélvica que está tensa ali por conta, né, da dor. Também a gente pode auxiliar. A Iora quer saber como é que funciona a questão da obstetrícia na fisioterapia. Aí tá valendo lá em cima. Você falou quem? Marquei embaixo. Ah, tá. Ela quer saber o que a fisioterapia pode auxiliar na obstetrícia. Então, dentro da obstetrícia, a gente trabalha a gestante de forma geral e nunca fixado, porque cada semana ela vai estar com uma semana diferente, vai vir para você com uma queixa diferente. Enfim, nós somos, quando a gente faz uma especialização em obstetrícia, a gente está capacitado para cuidar da gestante como um todo. Então, a gente consegue trabalhar com ela a parte de exercícios, a parte de capacidade cardiorrespiratória, auxiliar nas alterações vasculares, tá? Auxiliar principalmente no alívio das dores articulares, tá? Como eu já falei mais cedo, região sífise púbica, de cóccix, né? E lombar, etc. E o principal de todos, que é a parte do assoalho pélvico. Trabalhar o assoalho pélvico, para muitas pessoas que pensam, não é só para gestante que quer ter parto normal. É para prevenir ou até tratar alguma disfunção que ela já tenha, tá? As pessoas não sabem, mas a maioria das gestantes
vão ter perda de urina. E tem também essa fala de que é comum, quer dizer, na verdade, normal, perder urina na gestação, mas como eu disse, não é normal. É comum porque, infelizmente, perde e acha que é porque eu estou gestante. E se não tratar, as taxas de gestantes, no caso puérperas, que continuam incontinentes, são muito grandes. E aí vai deixando para lá, porque tem que cuidar de bebê e etc. Depois, quando vem, já é com anos de perda de urina, que já está numa situação bem complicada. E tem também o preparo para o parto normal, onde a gente faz todo um trabalho de encaixe de bebê, de mobilidade pélvica, de alívio de dor não farmacológica e o preparo para o assoalho pélvico e respiração e trabalho de expulsão, visando evitar lacerações perineais e com que o período de expulsão do trabalho de parto seja o mais rápido possível para não ter nenhum malefício nem para a mãe nem para o bebê, de forma geral. Pri, a Jaque quer saber se é melhor fazer uma pós em saúde da mulher ou uma pós em urogineco. Tem Então, uma diferença? Essa é uma pergunta, dúvida minha até. não, é nome mesmo. É nome. Agora sim, claro que vale a pena você ler a grade dos módulos, né? Eu posso até estar falando alguma coisa errada aqui. Mas assim, dentro, a gente fala, né? Às vezes eu falo, eu sou especialista em saúde da mulher. Às vezes eu falo, não gosto muito porque a gente acaba excluindo os homens e as crianças que a gente também auxilia, tá? O nome saúde da mulher é porque a maioria dos pacientes e das disfunções acometem as mulheres. Mas aí vale a pena você ler a grade curricular. Eu acho mais contemplador você fazer urogineco, porque você vai ver tudo. E aí depois você pode querer só atender aquele público específico, também vai de você. Eu atendo os três públicos, homem, mulher e criança, mas eu conheço colegas que só atendem gestantes. Outros que se dedicaram à uropediatria só atendem crianças, né? Mas aí você tem que ver a grade da sua pós para ver direitinho os módulos que contemplam para saber e vai de você. Se a sua pós de saúde da mulher for só de saúde da mulher, só mulher, o que eu acho muito difícil, tá? Aí você quiser trabalhar com tudo, você faz uma pós geral. Mas eu acho muito difícil. É mais de nome mesmo, falar saúde da mulher, urogineco, é mais de nome. Não existe essa distinção dentro do estudo, né? Quando você vai estudar, você vê todos os públicos, tá? Ai, muita Pri, uma pergunta. próxima pergunta é se a fisioterapia na uroginecologia ela ajuda na vida sexual. Com certeza. Então, se a pessoa já não tiver nenhuma queixa, ela vai melhorar a sua região pélvica. Por quê? Vou pegar agora a minha vulva. Deixa eu pegar o assoalho pélvico também. Porque o que muita gente não sabe é que o assoalho pélvico ele está correlacionado intimamente ao nosso canal vaginal e o nosso clitóris, que é nosso ponto de prazer, tá? Porque essa musculatura ela envolve o clitóris e envolve o canal vaginal. E é essa musculatura, se bem trabalhada, que vai se contrair no momento dos orgasmos. Então, você vai sentir um orgasmo mais vigoroso e melhor se essa musculatura ela estiver funcional, estiver ok, tá? Fora isso, fazer exercício pélvico melhora a sua lubrificação vaginal, melhora a sua libido, porque ele dá mais consciência da sua região, tá? Ele dá mais poder sobre o seu corpo também, sobre o que você sabe, tá? E a parte da lubrificação é muito demais, né? Fora que você deixa a região mais tonificada, você aprende a realizar contrações na hora da penetração, por exemplo, o que vai dar prazer também para o seu companheiro ou sua companheira, enfim. Então, a fisioterapia uro ajuda nas disfunções sexuais e ajuda a melhorar a parte sexual também. Fora que a gente também trabalha com saúde da vulva e da vagina, né? Então, a gente conhece dicas para dar de produtos, de limpeza, de higiene, enfim, que melhoram a vida, a saúde dessa região, que é importante. 5 minutos grande esse, hein? Pois é, mulher, passou, já são 10h15. Ó, o Ronaldo tá com uma dúvida aqui. Nesse semestre ele vai pegar essa matéria de fisioterapia na saúde da mulher. E ele quer saber o que é que ele pode esperar dessa matéria, se vai ter muita prática, como é a prática,
Enfim, como foi que você vivenciou na sua faculdade na época? Então, não vamos falar de instituições aqui, mas na minha instituição eu tive, graças a Deus, tanto na teórica quanto na prática no ambulatório, professoras maravilhosas. Existe um nicho aqui em Salvador muito bom de fisioterapeutas pélvicos, muito bom mesmo, tá? E geralmente estão todas juntinhas ali, né? Então, na pós eu reencontrei todas, enfim. Então, eu tive esse pouco conteúdo, vamos assim dizer, não por culpa dos profissionais, mas da grade curricular dentro da graduação, mas após superou. Então, eu não posso lhe dizer ao certo se você vai ter muita prática, porque eu não sei qual é a sua instituição e nem vou saber como é que ela administra isso aí. Mas dentro da saúde da mulher, você pode esperar de tudo um pouco, se for como o que foi o meu. Então, o meu eu vi a parte de dermatofuncional, tá? Que não é uma área que eu quis seguir, apesar de que a gente também já tem muitos estudos e práticas dentro da estética íntima, tá? Eu tô a ponto de fazer um curso aí também de estética íntima, tá? Onde além de a gente melhorar a parte funcional, a gente vai melhorar a parte estética também da região genital, tá? E você tem a parte de cirurgias plásticas, né? Reabilitação pós-cirúrgica, que o fisioterapeuta auxilia, e a parte da urogineco e da obstetrícia. E dentro da urogineco, o que você vai ver? Saúde da mulher, saúde do homem e saúde da criança. Acredito que esses dois com menos ênfase, que geralmente é o mais comum. E você vai ver o geralzão, tá? Você vai ver as patologias mais comuns, que é a incontinência urinária. Você vai ver um pouquinho de constipação, tá? No homem, você vê só pós-prostatectomia, as disfunções pós-prostatectomia, tá? Então, homens podem ter outras disfunções decorrentes do assoalho pélvico, mas é o que mais é focado, essa parte. E criança é muito difícil, principalmente pela abordagem. Então, não espere prática em criança. Primeiro, porque a gente não faz a parte íntima em criança. Segundo, porque essa procura, né, é muito difícil em clínica escola, tem uma questão mais especializada, mas é muito difícil você ver em criança. Eu tive prática de adulto, de homem e mulher no meu ambulatório. Inclusive, meu primeiro paciente que eu atendi no ambulatório foi um homem, tá? Mas se você vai ter muita prática, vai depender da sua instituição mesmo. Mas com certeza, você fazendo um curso ou uma pós, a prática, sem dúvida, é bem voltada. Pri, para não ficar tão longa e cansativa a live, a gente vai dar só mais alguns minutos. Eu vou fazer uma pergunta e a gente vai responder a última pergunta aqui, que eu vou fixar agora. Caso vocês tenham alguma outra pergunta, anota, porque eu vou postar depois como IGTV e aí vocês lá, fazem a pergunta e a Pri responde, tá? Então, eu queria fazer uma pergunta básica com relação ao público masculino. São duas. O público masculino, como se tem muito um homem que te procura para poder fazer todo o tratamento e se existe mercado de trabalho hoje na fisioterapia da saúde da mulher para o homem. Então, mercado tem, e tem muito. O problema dos homens ainda é cultural, estrutural, de não procurar ajuda, né? É difícil você ver homens que cuidem da sua saúde. Quando você vê, eles não cuidam da sua saúde íntima. Muito difícil mesmo, né? Tem essas brincadeiras aí de não fazer o toque, etc. Então, coisa mesmo que a gente precisa quebrar, esses tabus aí, tá? Então, tem muita área. Infelizmente, a maioria das profissionais, elas acabam se restringindo a um público, tá? E aí, por se restringir a um público, quando aparece algum homem, ou ficam com receio ou encaminham para outra pessoa. Eu já tive isso, de encaminharem por preferirem não trabalhar. Fora que, quando a gente é mulher, a gente sabe as questões que a gente passa em relação a algumas coisas que geram em torno dessa parte sexual, genitália, etc. Então, você tem que ser muito seguro de si, se mostrar como um profissional mesmo, quando você tem um homem na sua frente, no qual você vai precisar avaliar o assoalho pélvico dele, fazer um toque, né, ver ele despido. Então, tem aquela coisa de se colocar no lugar. Eu, graças a Deus, nunca passei
por situação como essa, mas a gente sabe que acontece. Mesmo que não seja na parte íntima, a gente sabe que algumas coisas acontecem quando, né, entre homens e mulheres, infelizmente. Então, a área você tem que se dedicar e a gente precisa de uma maior conscientização dos homens em relação à sua saúde íntima. O que acontece muito é que os homens chegam mais para mim idosos, maioria, 90% dos homens que vão fazer a fisioterapia pélvica são idosos, tá? E a maioria, como eu comentei, são pós-prostatectomia. Não a prostatectomia pelo câncer, mas a hiperplasia, enfim, qualquer cirurgia de próstata, tá? Porque a gente sabe que tem as consequências como incontinência urinária e disfunções eréteis. Então, eles procuram e mesmo assim procuram anos depois. Eu tive paciente que veio para mim 10 anos depois da cirurgia, 10 anos passando pelaquilo, onde logo depois que ele fez a cirurgia, ele já estava com um problema instalado, que a gente sabe que é logo depois. E mesmo assim, na época, né, por também ser muito antigo, o médico passou um remedinho, disse que ia melhorar, e a gente sabe que pode até melhorar, tá? Existem artigos que falam que é normal perder urina, por exemplo, pós as cirurgias de próstata, e que pode melhorar por si só. Mas a gente sabe que se tem fisioterapia que pode melhorar muito mais rápido e a certeza que vai melhorar, por que a gente vai ficar esperando para poder bater a sorte de que vai ficar bom ou não, né? Fora que quanto mais velho, mais difícil os tratamentos, enfim. Então, a maioria são idosos. Então, cabe a gente fazer a nossa parte de informação mesmo, mas público e trabalho tem, principalmente porque a maioria não quer atender o público masculino. Então, você vai acabar sendo a referência, vamos assim dizer. Né? E a questão do sexo masculino homem profissional para o mercado da fisioterapia obstetrícia e urogineco, você acha que é difícil? Porque o maior público que procura vocês é o sexo feminino e elas vão certamente preferir mulheres? Isso também é uma questão de pessoa, né? Eu costumo brincar que, tipo assim, eu nunca tive esse problema. Eu já fui para ginecologistas, homens, já fiz exames com homens. Então, isso vai muito da pessoa. Não tem como a gente puxar pelo cabelo e falar, não, você tem que fazer, é homem, o que é que tem? Mas a pessoa não vai se sentir à vontade. Vai adiantar? Não vai. Tem algum problema? Não tem. O homem vai estar habilitado ali para fazer aquele trabalho do mesmo jeito que a profissional mulher também está habilitada. Mas aí vai da pessoa. Assim como a gente tem a questão do homem de não cuidar da saúde íntima, de não querer procurar, a gente tem a questão da mulher, que nesses casos só procuram a maioria profissionais mulheres. E aí fica essa questão. Na minha pós, eu só tive um colega homem, um único, dentro da turma inteira. A gente só tinha um único. Então, assim, em termos de área de trabalho, se você quer ser fisioterapeuta pélvico homem, vá, porque tem poucos homens na área. Porque, primeiro, pelo interesse mesmo, né? Se achegar e tal. E quando tem, eles são muito bons. Eu sigo uns homens, professores homens, que são muito bons nessa área. E acabam sendo referência. Procura aquele profissional homem para dar uma palestra sobre saúde do homem, etc., é aquele dali que tem. Então, vale a pena investir na área se você realmente achar que você é desinibido, vai conseguir fazer. E durante o caminho você vai enfrentar algumas questões, assim, de algum paciente que não queira, porque é mulher, mas aí não pode desistir. Vale a pena pegar aquela pessoa, conversar com jeitinho, tentar explicar, não forçar. Se ela quiser, ótimo. Se não quiser, aí também é uma escolha dela. Pri, 5 minutinhos para a gente poder finalizar a live. Vamos responder a Thay, tá? Ela quer saber se a fisioterapia ajuda a diminuir a dor durante a relação sexual. Então, a fisioterapia, ela faz parte do tratamento para dores na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, tá? E aí, dentro da dispareunia, a gente precisa ver qual é, né? A gente tem vaginismo, a gente tem vulvodynia, a gente tem diversos. Então, primeiro a gente tem que avaliar e saber qual é a disfunção sexual, para poder, cada disfunção, você ter um jeito diferente de tratar. Mas o principal objetivo é aliviar ou cessar a dor na relação sexual. Porque relação sexual prazerosa, ela tem que ser sem dor, tá? Mas nós não somos os únicos profissionais, tá? Como eu falei, aquele psicólogo lá no início, o psicólogo é fundamental
para dor na relação sexual. Você pode até pensar, mas eu não tenho questão nenhuma emocional, mas tem, com certeza tem. As dores nas relações sexuais tem muita questão cultural, familiar, social envolvida, que aí vai ser o psicólogo que vai trabalhar isso. Que às vezes está escondidinho lá e você nem sabe e influencia na hora da sua relação, influenciou numa primeira vez e aí perdurou, né? E você tem que fazer esse tratamento global. Mas a fisioterapia pélvica ela é habilitada para tratar disfunções sexuais. Bom, é isso então, pessoal. Vamos finalizar a live já. Tem 1h30. Ela vai ficar bem pesada. Eu não sei nem se eu vou conseguir salvar no IGTV. Eu vou tentar. Funciona 1h30? Eu acho que não, viu? Eu fiz um Mas IGTV. eu tento. Eu fiz um IGTV uma vez que eu acho que só ia 1 hora, eu acho. Eu vou editar o vídeo. E aí eu corto, divido. E aí publico metade metade. Pronto, se conseguir. Então é isso. Muito obrigado, Pri. Eu que agradeço pelo convite. Adoro falar sobre fisioterapia pélvica. Podem me chamar sempre que precisarem. O pessoal que está na live, se quiser, podem perguntar no IGTV se a gente não conseguiu responder. Podem entrar em contato comigo também pelo meu Instagram, pelo direct. Tem meu número lá também, eu não me importo de responder, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês. E é isso. Tenham uma boa noite. Ô, Pri, você pensa em dar curso? Sim. Perguntaram aqui. Eu tô já desenvolvendo o projeto. Aproveitei essa quarentena antes de retornar ao trabalho. Fiquei quase 2 meses sem trabalhar. Já tem uns 2 meses que eu voltei. E estou pensando em desenvolver curso, sim, e-book, todas essas questões. Certo. Eu vou deixar aqui. Eu tentei deixar o site, o blog do fisioteralux.com.br, mas não foi o .br. Nós estamos com o projeto de colocar Pri para poder trabalhar conosco lá no blog, para ela poder criar um tópico sobre a urogineco e falar um pouquinho com vocês semanalmente e trazer um tema bem bacana. Bom, é isso. Muito obrigado, Pri. Até a próxima. E a gente se vê. Obrigado, pessoal. Foi bem legal. Obrigada por acompanhar até agora. Beijos.